O homem observa no horizonte distante uma luz e resolve ir na sua direção, porém percebe algo estranho. Quanto mais ele caminha na sua direção, mais ela se afasta. Então ele para e medita e decide caminhar em direção oposta, caminhando para o seu interior. Procurou tanto nas coisas externas e quando ele se volta para o interior, ocorre a iluminação. A felicidade brota no seu ser e ele está livre para alçar o voo, como uma gota de água no oceano que se evapora, cai com a chuva formando os rios, mas não há outro destino senão retornar ao grande oceano. Liberto, ele voa retornando ao lar, retornando ao grande tal. E este homem já não sabe mais o que é o céu, nem a terra, pois ele e toda a natureza, tudo que está em sua volta, são uma coisa só. Namastê para todos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como tudo começou, como essa escola, o Espaço Atma, ela iniciou. E a relação do início desse trabalho está intimamente conectada à prática da meditação. Tudo começou há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu tive a grande oportunidade de conhecer essa prática fabulosa e transformadora que é a meditação. E eu lembro muito bem disso, que as minhas primeiras experiências com a prática meditativa, eu pude sentir internamente um estado de paz, de plenitude, de felicidade, que nenhuma outra forma eu havia conseguido chegar antes desse estado. Foi uma transformação tão profunda no meu ser que eu senti o dever e a responsabilidade de compartilhar com mais pessoas essa ferramenta, essa experiência, de paz, porque se a gente observar a sociedade nos dias de hoje, a gente vai perceber que muitas pessoas, elas vivem uma vida totalmente vazia, uma vida totalmente destituída de sentido, de realização. Mas por que isso acontece? Porque na verdade, essas pessoas, elas não foram ensinadas a buscar dentro de si o verdadeiro estado de paz e realização. E isso a prática da meditação, ela nos conduz de forma muito precisa. Então, essas experiências, com o passar do tempo, elas me conduziram a reunir grupos de amigos, pessoas que tinham o mesmo interesse em fazer essa prática. E assim aconteceu. Comecei a convidar alguns amigos, pessoas próximas, e a gente se reunia num local como esse, ao ar livre, ouvindo o canto dos pássaros, sentado embaixo de um pé de árvore, e a nossa prática ela começou dessa forma. Olá pessoal, eu me chamo Joelma Carla, sou da cidade de Surubim, do Agreste Setentrional, e eu conheci Bruno num momento muito importante da minha vida, um momento de despertar para algumas coisas que eu considero importante. Eu lembro que quando a gente se encontrou, a gente acabou se juntando em alguns estudos, sobre esse autoconhecimento, sobre a nossa própria espiritualidade. Essa essência mesmo que a gente carrega dentro da gente, que em algum momento da nossa vida a gente sente a necessidade de compreendê-la, e de viver em harmonia, harmonia com a natureza, harmonia com a gente mesmo. Então eu lembro que entre essas pesquisas, esses estudos, de ler livro, de ver, de conhecer mais sobre o espiritismo, de ver documentários, a gente estava sempre trocando essas ideias, eu lembro de que a gente reservava um tempo, precioso da nossa vida para a prática da meditação e da meditação guiada. Bruno teve essa brilhante ideia, perto da casa que ele vivia, aqui em Surubim, a gente tinha um terreno e nesse terreno tinha uma árvore e debaixo dessa árvore a gente fazia a meditação coletiva, Então a gente reservava um tempo da nossa vida em meio a tanta correria, a trabalho, a estudo e outras atividades que a gente priorizava esse momento, que era muito importante. E além da gente reservar esse tempo para ir lá, a gente ia com um grupo de pessoas que também tinham o mesmo interesse que a gente, A gente fazia a meditação e compartilhava o alimento, que também é um ato muito importante
né, que eu considero muito importante, que fala muito, né, dessa busca nossa também pela nossa espiritualidade, pela nossa ancestralidade. Enfim, foi um momento assim muito importante e de mudanças, né? Porque nesse período eu consegui enxergar o tempo de outra forma. Quando a gente parava para meditar, era importante porque a gente via que o tempo, esse tempo precioso, que a gente quer fazer uma coisa em 1 milhão, né? É a gente que tem que ter o controle desse tempo. É a gente que pode, precisa, né, e deve escolher o que é que a gente quer fazer, quais são nossas prioridades. E eu acho que quando a gente fazia essa meditação, a gente conseguia fazer essa reflexão, né? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rinaldo. Falar um pouco aqui do Espaço Atma, que está completando 5 anos de iluminação. E é um espaço que eu acompanho desde lá do seu início. Também é um lugar onde eu concluí meu mestrado de Reiki. Então, para mim, Espaço Atma é um ponto de luz aqui na Terra. É um lugar de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de você caminhar cada vez mais para seu desenvolvimento com Deus, sua comunhão com Deus, com a espiritualidade, se conhecendo melhor pelas práticas de Tai Chi, de Yoga, que Bruno nos propôs a ensinar. Para mim, o Espaço Atma é um ponto de iluminação. Por mais que a prática meditativa tocasse profundamente o meu ser, eu nunca acreditei, ou pelo menos desejei naquela época, que esse trabalho ia ter todo esse desdobramento da forma que a gente tem hoje. Eu sempre tive muita insegurança de tomar a frente de qualquer tipo de trabalho, na verdade. E isso eu só vim entender com o passar de alguns anos, através das orientações dos meus mestres e mentores espirituais, onde eles foram me mostrando, né, onde tudo isso havia começado. E também me mostraram a responsabilidade e o dever que eu tinha nessa encarnação de poder compartilhar com outras pessoas essa experiência. Agora a gente vai entrar num terreno que talvez poucas pessoas não entendam, né, mas é algo que realmente está conectado à criação dessa escola. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês essas experiências. Primeiramente, essas experiências não têm a ver com religião A ou B, mas elas partiram de um processo profundo experienciado por mim na minha prática meditativa. Com a dedicação na meditação, aconteceu que eu comecei a ter contato, com espíritos, entidades espirituais, e a partir disso eles começavam a me orientar, passar instruções, ensinamentos, tudo isso sempre acontecia na meditação. Por isso que hoje eu falo, as pessoas desconhecem a capacidade que a meditação tem. Meditação não é apenas fechar os olhos ou uma forma de relaxamento. A meditação, ela é algo muito mais profundo do que isso. Quando você se predispõe a praticar meditação com sinceridade, vocês não têm noção do que acontece com o nosso campo de energia. A gente passa a interagir com mestres, espíritos de luz, que estão ali prezando por nosso aprendizado, nosso desenvolvimento. Isso aconteceu comigo no início das minhas experiências e acontece até hoje, né, de uma certa forma. Então, esses mestres foram me direcionando, né, de forma sutil para a realização desse caminho. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e questionadora. Então, com o intuito de compreender um pouquinho dessas experiências espirituais que na época estavam acontecendo comigo, né, conectadas à meditação, eu procurei frequentar algumas casas espíritas, né, com o intuito de aprender um pouco sobre esse universo. E assim aconteceu. Eu passei alguns anos, né, como trabalhador, ajudando nos trabalhos voluntários, trabalhos mediúnicos. Só que chegado um certo ponto, eu senti que esse não era meu caminho. Aí foi quando eu deixei as religiões para que eu pudesse viver a minha própria espiritualidade, a partir das minhas experiências, dos meus contatos. E esse foi um período muito importante na minha vida, porque eu percebi que a verdadeira conexão com a espiritualidade, ela não depende de nenhuma religião, não depende de nenhum templo, mesquita. Ela é um processo que acontece a partir do momento que você abre o seu coração. E foi assim que eu continuei meu caminho. Nesse processo, uma certa noite, enquanto eu meditava, eu senti a presença de um espírito oriental, e ele disse que a gente teria um trabalho conectado à meditação para desenvolver. Nesse dia eu duvidei. Eu acreditei que eu estava imaginando coisas, né? E passou um mês mais ou menos, veio uma proposta, né, de uma colega, que inclusive na época ela trabalhava em uma clínica, né? E ela veio falar comigo para que eu pudesse realizar a prática meditativa naquela clínica com a filha dela. Então veja como são as coisas, né? As conexões.
apenas um mês depois que eu recebi a mensagem, veio essa proposta dessa colega minha. Então eu entendi que realmente era um direcionamento que eu deveria assumir a partir daquele ponto. Como eu falei para vocês, não tinha muita questão da insegurança, na verdade, né? Mas de forma sutil eu fui sendo conduzido a esse caminho, porque na verdade eu sempre gostei muito da prática meditativa. Eu senti uma identificação muito forte. Era algo que ia além, né, dessa minha encarnação. E assim eu fui aceitando, né? Depois dessa experiência na clínica, cheguei a desenvolver com outro amigo um trabalho de meditação também na casa espírita, e as coisas foram caminhando tudo naturalmente, no seu ritmo, né, conforme também o meu amadurecimento. É muito importante colocar esse ponto, né, porque no início eu ainda não me sentia preparado, né, para fazer esse trabalho. Então aos poucos fui sendo preparado, né, veio chegando mais pessoas e isso tudo foi contribuindo. Nas minhas primeiras experiências de meditação, eu lembro que eu tinha sempre um contato pontual com o mesmo espírito. E esse espírito nunca falava o nome, ou, enfim, dizia o motivo de estar ali, mas era uma presença amiga e que me trazia uma certa sensação de familiaridade. Só com o passar dos anos também foi que eu vim entender essa ligação minha com ele, que esse espírito havia sido um mentor, né, um professor, orientador meu de vidas passadas, que se propôs, né, a continuar me ajudando nessa encarnação. Né? Digamos que eu tenha sido aquele aluno rebelde, né, que não tenha conseguido passar de ano nessa outra encarnação que a gente teve próximo. Então ele aceitou, né, essa missão, posso dizer dessa forma, para que nessa devida encarnação ele pudesse me ajudar na conclusão desse trabalho que a gente desenvolve hoje. Existe uma memória afetiva que me lembra quando as atividades voltadas ao introspecto nos garantia um momento de rebuliço interno. E a chegada de Bruno enquanto espaço Atman era para uma virada de chave, né? Nisso que a gente considera. Tinha hora que eu achava que era uma agulha e uma linha que estava unindo retalhos do meu interior, né? E bordando o tempo e vendo o instante de hoje, é como se as pessoas estivessem se permitindo a uma redescoberta do seu interior. E essas atividades do Tai Chi, não é? Do exercício da respiração consciente, faz uma grande mexida, né? E lá na pandemia, quando tudo estava muito restrito, nós estávamos aqui nos conhecendo, né? Para um mundo novo que estava nos apresentando. Com a flexibilização e as regras do jogo da nova vida que a gente estava tendo, direito de viver, né? Pessoas foram chegando, grupos de professores que foram chegando próximo, garantindo essa oportunidade, né, de melhoria e também, por que não dizer, qualidade de vida. É bom que se diga que esses parceiros, eles tinham uma importância porque eles precisavam também desse apoio, né? E vendo, né, hoje e participando recentemente de uma prática no finalzinho do ano passado sobre o Natal e essa grande figura que a humanidade celebra, que é a chegada de Jesus Cristo, ocupando o território terrestre, a Terra, pontos na palestra foram colocados que nos fazem pensar, fugindo daquela tradição que o mundo inteiro conhece, né? E repensar a caminhada de alguém e respeitar tudo isso
é uma forma de atingir, né, de melhorar a compreensão de mundo que a gente possui, né? Então, eu entendo que o espaço Atma, ele continua atraindo, né, pessoas em busca, não é de um novo horizonte, como a gente costuma dizer, né? Ou como a gente, de maneira corriqueira, de maneira simples, nós pontuamos. Eu acredito que é bordar sentimentos para atitudes melhores, né? E compreensão de um mundo estranho que a gente vive. Eu acredito que se a pandemia ela não tivesse existido, talvez esse processo célere, né? Esse processo abrupto que a gente vive de estranheza, de um mundo bizarro, tivesse bem pior, né? Mas a pandemia ela trouxe uma possibilidade que eu creio que poucos, né? Que pena que poucos, né? Foram convidados a mudar forma de pensar, forma de agir. E eu entendo, mais do que ninguém, e reconheço a importância do espaço Atman, né? Dos estudos que são permitidos para que a gente tenha pensamentos e atitudes diferenciadas. É uma grande contribuição para a vida do ser humano. Então foi realmente em Surubim, a cidade onde eu nasci, que eu tive esse meu despertar em relação a essa prática, em relação à proposta dessa escola. Mas realmente esse trabalho, ele só ganhou, né, uma base sólida e firme quando eu me mudei para a cidade de Limoeiro. Então foi nesse período, né, que através de parceiros, né, grandes amigos que nos apoiaram, nos ajudaram, foi que esse nosso trabalho, nessa nossa escola, foi criando base para o trabalho da forma que a gente faz hoje. E eu tenho um profundo agradecimento e carinho ao Galpão das Artes, porque foi quem realmente, né, abriu as portas bem no início de 2020, né, um período de pandemia, né, inclusive, que a gente começou essas atividades na cidade de Limoeiro, com rodas de conversa, práticas meditativas, aulas de tai chi. Então, sem sombra de dúvidas, né, o Galpão das Artes exerceu um papel muito importante no início desse trabalho, né, na cidade de Limoeiro. A primeira vez que eu vi Bruno foi num acampamento, onde eu fui com a família do meu esposo. E aí Bruno chegou com a companheira dele, tudo bem, cada um nas suas barraquinhas, e eu fiquei com um sentimento esquisitíssimo, como se eu já o conhecesse de algum lugar, sendo que eu nunca havia o visto. Um sentimento de futuramente ter alguma responsabilidade, algum trabalho, alguma parceria. E foi dito e feito. Eu não sei se alguns anos depois, ou meses, acho que anos depois, iniciei as aulas de Tai Chi Chuan com o Bruno. E as primeiras aulas na casa dele, depois algumas ao ar livre, no Galpão das Artes. E para mim é muito gratificante ver o quão isso vem crescendo e trazendo tantas pessoas. Bom, esse contato com o Bruno me fez perceber e trabalhar melhor essa questão das artes e dos meus desenhos, que é algo que eu tinha adormecido até então. E ele me estimulou bastante nesse quesito. E com o decorrer das aulas e com as meditações, ao final delas, eu me sentava em silêncio e tentava mentalizar as energias daquela aula, daquele estudo. E sempre vinha alguma mensagem e algum desenho. Mesmo que naquele dia eu houvesse comentado com o Bruno que estava ansiosa, tive algum estresse, ele falava, calma,
porque junto da gente, junto desse trabalho, existe uma egrégora. E esse nome até ficou marcado na minha mente. E, como sempre, dito e feito, mesmo com toda a ansiedade, mas depois com o trabalho de meditação, os movimentos do Tai Chi, eu acalmava a mente, pelo menos minimamente. No começo sempre era muito difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas aí os desenhos vinham de forma muito intuitiva. E aí eu vou mostrar alguns deles, não sei se vai estar na cronologia correta, mas é muito interessante observar esses frutos, né, dessa parceria, que veio dessa primeira impressão lá atrás. Eu acho isso engraçado e interessante. Aí aqui a gente tem, eu não sei se dá para ver, a gente tem esse desenho aqui, é uma pessoa sentada em meditação, com a energia bem adensada, né? Ainda muito aterrada. Aqui, outro desenho, ela já com mentores espirituais e a energia mais fluida, outras cores, os chakras mais alinhados e expostos, é muito interessante. Com as aulas de Tai Chi, também surgiram desenhos desse ancião aqui, oriental, também em meditação, sempre num lugar de paz. Tem esse outro aqui, no Rio, também um ancião oriental. E é interessante porque isso conversa bem com essa questão das egrégoras, né? Dos mentores. E aí, a depender da prática e da sintonia, é legal observar como eles se conectam. E aí tem outro desenho. Esse daqui é muito interessante, me causou bastante estranhamento, porque eu não lembro se ele foi concebido lá no Galpão das Artes, e foi depois de uma prática meditativa, e esse desenho surgiu e eu fui rascunhando ele no papel, e quando terminei não entendi nada, não entendi absolutamente nada, e pedi ajuda a Bruno para tentar decifrá-lo, que foi esse aqui. Inclusive, eu fiquei muito relutante em desenhá-lo, porque para mim não fazia sentido nenhum. É uma espécie humanoide, uma figura humanoide com um barrigão, parece grávida, grávido, não sei. A terra, raízes aprofundando, um feixe vermelho e raízes para cima, como uma árvore. Também esses orbes, essas luzes, uma teia que se conecta em todo o quadro, e esse redemoinho vermelho, como se fosse um vórtice ou algo desse tipo. Bom, Bruno solicitou que eu passasse para uma tela, e assim ficou. Foi um trabalho muito interessante de fazer, foi uma pintura edificante, porque eu nunca havia pintado algo dessa forma, e algo que eu não entendia, mas aí depois fez muito sentido. E aí é que está, mais uma vez, reforçando a questão da sinergia e das conexões. Por quê? Futuramente eu entender que essa pintura ela fazia parte do livro Tao Te Ching, do Lao Tzu, eu acho que é assim que pronuncia. E aí Bruno trouxe exatamente o trecho que conversa bem com a tela. E foi isso que me surpreendeu bastante, porque até então eu não conhecia esse autor e muito menos os textos. Mas isso reforçou mais essa conexão com o espiritual. Texto 6. O espírito do vale nunca morre. Ele se assemelha ao íntimo feminino. Através dessa porta do íntimo feminino, encontra-se a raiz do céu e da terra, sublime e suave, num fluir contínuo. Esse espírito oculto parece lá existir.
ele opera sem cessar, gerando tudo o que existe. Então, é algo bem profundo e que conversa com esse desenho, que veio de forma totalmente intuitiva e que, no primeiro momento, me causou espanto e estranheza. Eu acho que todo mundo que olha essa tela deve sentir algum sentimento de estranheza e depois, quando começa a observar, vai entendendo melhor os significados, né? Na verdade, as pinturas, para cada pessoa, vai gerar uma sensação diferente. Aí, bom, fiz aulas de Tai Chi, aí conheci depois o livro, né? A Filosofia, do Lao Tzu. Conheci outros livros também, como o Yoga Sutra. Conheci o Yogananda, que eu não conhecia até então também. O Bhagavad Gita. Esse aqui, o Yoga Sutra. Então, foram textos que agregaram muito, muito mesmo, a essa jornada de conhecimento, porque o espaço, na verdade, não é apenas sentar, respirar e só. Também tem as meditações, mas também é um espaço aberto para esses estudos e isso é muito edificante e agrega bastante. Fora o contato com outras pessoas, porque eu sinto que a cada encontro, a cada evento, essa construção vai se tornando cada vez mais significativa. Porque Bruno não traz só as falas dele, o conhecimento dele, ele também traz pessoas de fora para debaterem, para agregar ao espaço. E isso é muito gratificante. E, de forma pessoal, esse contato com o Bruno me trouxe muita paz, porque eu estava num momento de muita ansiedade, de muita confusão mental, digamos assim, de certo modo. E aí essas filosofias orientais me ajudaram a percorrer o caminho do meio, digamos assim, de entender melhor as coisas e respirar fundo. Tivemos grandes dificuldades em relação à realização desse trabalho. Dificuldades financeiras, né? Como é um trabalho novo, que poucas pessoas conhecem aqui na cidade do interior de Pernambuco. Então, eu acho que esse foi uma das maiores dificuldades, porque esse trabalho, né, começou a florescer num período onde meu filho estava nascendo, né? Tinha também a questão da pandemia, então foi um período extremamente conturbado para mim e que eu só consegui vencer esse período por conta da orientação dos espíritos, né, que estavam sempre ali no meu lado, me auxiliando, orientando a continuar. Então eu acreditei que com o passar do tempo as coisas iriam realmente se harmonizar. E dito e feito. É claro que eu não poderia deixar de agradecer também, né, aos amigos, à minha esposa, né, aos familiares que deram todo esse suporte, né, no início dessas dificuldades para que a gente pudesse continuar. Se não fosse através dessas pessoas, né, seria impossível a gente realizar esse trabalho que faz hoje. Né? Tinha tudo para dar errado, mas toda essa movimentação espiritual, né, de amigos, foi que foi realmente nos empurrando a continuar esse trabalho. Até mesmo as dificuldades, elas cumprem por objetivo em nossa vida nos ajudar a crescer, desenvolvendo certas qualidades, né, aprimorando o nosso espírito, a nossa alma. Então, essas dificuldades, elas tiveram um objetivo importante também nesse trabalho. E a gente está no mundo de experiência. Então, independente, né, daquilo que você almeja fazer, vai ter dificuldade. Então, a gente realmente tem que perseverar e acreditar naquilo que a gente almeja. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar que a espiritualidade, né, ou Deus faça algo por nós enquanto a gente não está se esforçando. Breve relato desses 3 anos e quase 4 anos, depois que eu conheci o Bruno. A gente começou com o Tai Chi e o estudo do Tao Te Ching. Foi muito legal, porque até então eu só tinha contato com outro professor há muitos anos, então a prática física, os movimentos, foi uma coisa importante. Depois disso a gente trocou pro yoga
E foi com o yoga que eu aprendi a meditar, que eu entendi que sem concentração não tem como a mente chegar num lugar mais calmo para que a gente chegue num estado meditativo em si. Dentro disso, eu tive um período muito intenso na minha vida, onde as práticas dos asanas, junto com os pranayamas, as respirações, principalmente as respirações, me deram um caminho concreto, assim, de controle de emoções, e que foi muito importante para esse período. Eu acho que no fim disso tudo, eu entendo que o yoga é um caminho de práticas físicas, com várias variações que ajudam no dia a dia, nas obrigações, no que a gente precisa fazer ali, tendo esse auxílio. Além do estudo dos livros, que a cada momento que eu volto a ler, depois de 1 ano ou 2, abrem novas perspectivas. Essa escola significa muito para mim. Eu lembro que meados de 2022, meados de março de 2022, eu vi uma postagem, né, divulgando as aulas de Tai Chi, e eu fui procurar achando que era uma atividade física, né, algo que eu estava buscando assim na época. E Bruno fez assim, não, vem conhecer e você vai ver, né, como é. E realmente a experiência, ela falou mais do que qualquer livro, do que qualquer obra, porque é no campo do sentir mesmo, sabe, assim, o que a gente vive aqui nas aulas. A gente fez essa aula ao ar livre no dia 30 de abril de 2022, que é o dia que estava sendo comemorado o Dia Mundial do Tai Chi, né, naquele ano. E eu acredito que não por acaso, né, que eu iniciei nesse dia. Senti um visgo, uma coisa como se... uma familiaridade mesmo com essa prática. Eu acredito que... eu brinco, eu acho que eu já praticava em outras vidas. E tanto que eu continuo até hoje, espero continuar por um bom tempo. O Tai Chi me fez me conectar mais com a natureza, sabe? Levar as coisas com mais leveza, dia a dia. A gente estuda uma obra que é o Tao Te Ching, é nosso norte. E são 81 lições. E é um estudo de toda uma vida, né? É uma filosofia de toda uma vida. Essa obra, ela foi traduzida e comentada pelo Laércio Fonseca. E eu lembro que no início eu quis ler o livro em pouco tempo e devolver para Bruno, e aí, pela ignorância mesmo, né, da gente enquanto aluno, enquanto aprendiz. Porque a cada nova aula, a cada nova lição, os ensinamentos eles vão se aprofundando cada vez mais. E por isso eu repito, é um estudo de toda uma vida, né? De toda uma existência. E a gente ainda não conseguiria aprender ainda tudo que tá posto, né? Nessa obra. E aí eu já praticava yoga quando eu morava em outra cidade. E aí quis experimentar também com o Bruno aqui na escola. Eu acho que foi ano passado que eu comecei a fazer as aulas também de yoga. E para mim tem sido maravilhoso, porque ele não foca só na prática, nas posturas, como, né, a gente está mais familiarizado pelo senso comum. E a gente estuda a filosofia, né, a gente estuda as obras, né, do Bhagavad Gita, o Yoga Sutra de Patanjali. E tem sido realmente um bálsamo. Eu acho que eu costumo dizer que a gente se enraiza, né? Para a gente não viver só nesse caos mundano e esquecer mesmo do que a gente veio, qual o propósito, né? Qual a nossa missão. Eu tinha uns ciúmes da condução de Bruno com relação ao yoga, eu achava que ele ia deixar o Tai Chi do lado.
E aí ele consegue levar essas duas práticas aqui na escola, muito bem, por sinal. E como praticante das duas práticas, né, tanto do Tai Chi como do Yoga, eu poderia dizer que ambas levam a gente para o mesmo caminho, né? São ferramentas diferentes, são ferramentas mesmo diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, né? Que é buscar essa autorrealização, essa iluminação, se libertar dessas amarras, né, que esse mundo nos traz. Saber que a gente é mais forte quando está mais leve, né? Que é um paradoxo mesmo. Quanto mais leve eu estou, mais forte eu me torno. Olá, gente. Meu nome é Bárbara. Meu nome é Caio. A gente está aqui no espaço há 6 meses, aproximadamente 6 meses. E a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência aqui. A experiência aqui é muito interessante, porque além da prática do yoga, das posturas, da prática física, a gente também trabalha o estudo, as leituras da bibliografia básica do yoga, digamos assim, né, que são as obras clássicas, como o Bhagavad Gita e os Yoga Sutras. E isso é muito enriquecedor para a gente, porque o yoga não é só, não se resume às posturas, né? O yoga vai muito além, é uma filosofia prática, como nos ensina nosso professor, e é muito interessante a gente integrar essas duas vertentes, né? Tanto a parte prática quanto a parte teórica. Enfim, e é algo que a gente vai levando para a nossa vida no dia a dia. Aqui é como dar uma ideia de como se a gente fosse uma família, sabe? Nas nossas reuniões, né? Nas nossas aulas. É como se a gente fosse uma comunidade e é bem legal vivenciar, assim, compartilhar os pensamentos e relacionar os ensinamentos com coisas que acontecem no nosso dia a dia e nossos encontros, principalmente os mensais, né? Que tem a cada 2 meses. É bem legal que a gente reúne toda a galera, todo o pessoal. E É bastante muito gratificante, bom. né? Uma das grandes características do nosso trabalho, que é fortemente visível para aqueles que participam da nossa escola, é o direcionamento espiritual. Como assim? A nossa escola ela é pautada profundamente em princípios espirituais. Ela não é uma escola apenas de atividade física, de práticas vazias, sem espiritualidade, sem filosofia. Então, esse é um ponto muito marcante do nosso trabalho. E eu percebo hoje, né, que muitos professores, né, sejam professores de Tai Chi Chuan, sejam professores de yoga, sejam professores de meditação, muitos deles cometem o erro de ensinar essas práticas, essas ferramentas de uma forma totalmente vazia, destituída de um sentido espiritual e filosófico. E essas práticas, todas elas têm uma base espiritual, porque elas se iniciaram, né, a partir de um processo de treinamento interior, onde os monges, onde aquelas pessoas que buscavam realmente o despertar do seu espírito, ajudaram, né, a construir essas práticas. Então, você retirar essa parte espiritual dessas ferramentas é você deixá-las totalmente vazia. Então, o nosso trabalho, a gente tem essa característica muito forte, onde a gente tem um trabalho onde a gente realiza parte prática, estudo da filosofia através de algumas obras como Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Yoga Sutra, entre outros, e também a prática da meditação, que é onde a gente realmente vai adquirindo, né, as experiências em relação àquilo que a gente está buscando, àquilo que a gente está estudando. Então, é essa característica do nosso trabalho que faz ele hoje ser pioneiro na região do Agreste Setentrional de Pernambuco. Eu sou professora de yoga, eu moro aqui em Minas, Belo Horizonte, e eu estou passando para fazer uma referência ao trabalho do Bruno Nada Brahma, professor Bruno. Bom, eu fiz uma formação em yoga, aprendi muito sobre asanas, pranayamas, kriyas, vi a teoria do yoga, mas eu senti que não me aprofundei. Aí encontrei o Bruno pela internet e estou estudando com ele o Yoga Sutra de Patanjali e eu quero passar para recomendar.
E nessa escola, eu sou apenas um tijolo que tem um trabalho, um papel para desenvolver. Mas todos vocês que fazem parte, que contribuem, que participam das aulas, são quem realmente ajudaram, né, na edificação desse trabalho. Esse espaço, ele só existe por conta de cada um de vocês. Sem vocês, seria impossível a gente construir esse trabalho da forma que é hoje. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, né, que fazem parte de alguma forma, e falar que o Espaço Atma é cada um de vocês. É como se cada um tivesse um papel a desempenhar naquilo que a gente chama de escola Atma. O Atma, para mim, foi vivenciar o acolhimento e o autocuidado com, já diz, né, comigo mesmo. Do cuidado físico, emocional, mental, espiritual. Não só do estudo filosófico que o espaço traz, mas sim desse perpetuar do amor, do caráter, para a gente ter essa conexão com o maior. O Espaço Atma, para mim, é uma forma que eu me encontrei de me acolher, de trabalhar nisso também, conhecimento, trabalhar em mim mais o conhecimento de mim mesmo, através das práticas também de yoga, através da meditação, através das práticas de respiração, através do estudo. O Espaço Atma, para mim, é um encontro de sentido diante da vida. O Espaço Atma é conhecimento espiritual. O espaço para mim é confiança. Caminhando para o seu interior. Procurou tanto nas coisas externas e quando ele se volta para o interior, ocorre a iluminação. A felicidade brota no seu ser e ele está livre para alçar o voo, como uma gota de água no oceano que se evapora, cai com a chuva formando os rios. Mas não há outro destino, senão retornar ao grande oceano. Liberto, ele voa retornando ao lar, retornando ao grande tal. E este homem já não sabe mais o que é o céu, nem a terra, pois ele e toda a natureza, tudo que está em sua volta, são uma coisa só.